paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos ministrar a nossa lição de número 10 da nossa EBT, cujo título é Rendendo Graças ao Senhor. E nós não vamos fazê-la online, mas vamos gravá-la e depois colocarmos nas redes sociais. Vamos fazer um método diferente hoje, né? Fazer aqui uma experiência para ver se os irmãos vão agradar, né? Então a lição de número 10 tem o título de Rendendo Graças ao Senhor. Texto áureo: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A verdade aplicada: render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Os objetivos da lição: apresentar as características do Salmo 118, falar sobre a bondade e a benignidade de Deus e mostrar que Cristo é a pedra angular que sustenta sua igreja. Textos de referência se encontram no Salmo 118, versos 1, 2, 5, 14, 22, 27, 28 e 29. O verso 1, louvai ao Senhor, o nome lá no hebraico é o nome Yahvé, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O verso 2, diga agora Israel que a sua benignidade dura para sempre. Verso 5, invoquei o Senhor, e há aqui uma coisa interessante no hebraico: a palavra Senhor, lá no original, está o nome abreviado de Yahvé. Está apenas a primeira parte do nome, né, que é a expressão Iá. Algumas versões bíblicas, né, tem a expressão lá Já. Então, essa é a forma abreviada do nome Javé, Yahvé. Então, lá no hebraico está apenas Iá. E isso acontece duas vezes no verso 5 e uma vez no verso 14. Então, invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. Verso 14. O Senhor, novamente aparece o nome suprimido lá de Yahvé, que é Iá, é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Verso 27. Deus é o Senhor, no hebraico Yahvé, que nos mostrou a luz. Atai a vítima da festa com cordas até as pontas do altar. Verso 28. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, verso 29, o nome lá é Yahvé no hebraico, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A introdução da nossa aula de hoje, que vai ser baseada no Salmo 118, diz que o estudo desse salmo destaca a relevância de exaltarmos o caráter do ser de Deus, confiarmos em Deus em todo o tempo e testemunharmos acerca dos seus maravilhosos feitos. O tópico primeiro vai falar sobre o louvor como resultado da confiança. O Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e pelo seu socorro, e é também um testemunho do salmista acerca do valor da confiança em Deus. No subtópico 1.1, vai falar sobre a parte integrante dos salmos do Halel. Halel, em hebraico, significa louvor. Eu quero fazer aqui um comentário antes da gente ir para o subtópico 1.1, que esse salmo, tanto o Salmo 113 quanto o Salmo 118, são chamados de salmos de aleluia, né? Ou salmos do Halel.
Então a palavra aleluia no hebraico é a expressão hal-u-ia. Então, juntando tudo, dá haluia, louve ao Senhor. Então, esse finalzinho da palavra aleluia, Iá, é uma referência ao nome hebraico de Deus, que é Iavé, é a primeira parte do nome. Então, é como se fosse, né? Louvem a Iavé, ou louvem a Iá, que é a supressão do nome. Então, algumas vezes a gente ouve, né, as pessoas na igreja dizerem aleluias. Então, essa expressão aleluias, ela não existe, ela não é bíblica. O correto é aleluia, porque esse a é o nome Iavé, a primeira parte do nome. Então, esse plural, denotado aí pelo S, não existe dentro da expressão aleluia. Então, o correto é sempre dizer aleluia e nunca aleluias, porque essa terminação IA é uma referência ao nome Iavé. Bom, então o Halel, que significa louvor, e o Salmo 118 pertence a um grupo de salmos chamados Salmos de Halel, que vão do Salmo 113 até o 118. Os judeus identificam o Salmo 136 como o grande salmo de louvor, ou seja, o grande Halel. Os salmos de Halel, ou os salmos de louvor, eram citados nos cultos da sinagoga e nas grandes festas das peregrinações judaicas, a Páscoa, Pentecostes e Cabanas, e depois também foi adicionado à festa da dedicação do templo, lá depois do período dos Macabeus, entre o Antigo e o Novo Testamento. Jesus, por ocasião da última ceia, junto com os seus discípulos, diz a Bíblia lá em Marcos 14, 26, e Mateus 26, 30, que Jesus, junto com seus discípulos, cantaram um hino, muito provavelmente um salmo do Halel, um desses salmos aí desse grupo, né? Que são salmos que expressam gratidão ao Senhor, e Jesus e os seus discípulos estavam expressando essa gratidão ao Senhor naquele momento da última ceia. Vamos aqui para o subtópico 1, 2. Vamos falar sobre o título do Salmo. O Salmo 118 não tem um título que apresenta uma ocasião histórica para suas composições. Dentre as várias hipóteses que existem, vamos colocar aqui apenas duas. O Salmo 118 celebraria a vitória do rei em uma batalha. Seria a mesma ideia dos Salmos de Davi, ou seja, o rei que representava toda a nação estava em grande perigo, mas foi libertado, né? Foi livrado da morte e fez um voto de testemunhar essas grandes obras do Senhor. A outra hipótese seria que o Salmo 118 é uma referência ao retorno dos judeus do cativeiro babilônico. Judá, então, representado aqui pelo salmista, fora punido pelo Senhor, cercado quase até em extinção pelas nações. Mas o Senhor livrou o seu povo e a nação começou a reconstruir-se, conforme Deus havia planejado, e ao louvá-lo por permitir que vivessem. Então, dentro dessas duas hipóteses, ou seja, uma celebração da vitória de um rei judeu na batalha, ou o retorno dos judeus, o certo é que dentro dessas duas hipóteses há a exaltação aqui do livramento do Senhor e o desejo do salmista, independentemente da ocasião histórica, de relatar os grandes feitos do Senhor. Aqui no tópico 1, 3, deixa eu só arrumar aqui, porque eu apertei um pouquinho com força e saiu aqui do enquadramento. Aqui no tópico 1.3, vamos falar sobre um salmo que expressa gratidão. Um salmo que expressa gratidão. Só um minutinho, meus irmãos.
Pronto, consegui enquadrar de novo. Um salmo que expressa gratidão. No Salmo 118, o salmista expressa sua gratidão a Deus, ele rende a Deus graças por sua bondade, ele exalta a Deus por sua benignidade. O salmista ressalta os livramentos e a salvação dadas pelo Senhor. O salmista bendiz a Deus como aquele que fortalece. O salmista agradece e louva a Deus e expressa o seu amor a Deus de maneira pura, sincera e desinteressada. Nesse salmo, mostra para a gente que o louvor conduz à ação de graça e que em tempos tão difíceis é importante ser enfatizada a atitude de gratidão a Deus. Vamos aqui então para o tópico 2. Vamos falar sobre o caráter de Deus. O caráter de Deus, tópico 2. O Salmo 118 é um convite para que o povo de Israel verbalize sua gratidão ao Senhor em decorrência das características que compõem o seu caráter. Quais são essas características? Bondade, e a gente vai ver isso no subtópico 1.1. Benignidade, e a gente vai ver sobre isso no 1.2, ou 2.2, né? Desculpa. E o Deus que escuta no subtópico 2.3. Então, bondade, 2.1, benignidade, 2.2, e o Deus que escuta, 2.3, que é o que a gente vai ver agora, acerca do caráter de Deus. Uma das coisas que caracteriza o caráter de Deus é o fato dele ser bom. E o salmista faz um convite, né, para que se louve ao Senhor pelo fato dele ser bom. Então esse é o primeiro motivo, né, que o crente tem para louvar ao Senhor. Ele é bom. A bondade de Deus é o mais elevado princípio moral acerca do seu ser. Ao qualificá-lo como bom, o salmista está informando para a gente que em Deus não há defeitos, que em Deus não há maldade. Tudo que provém de Deus é bom. Os seus caminhos são bons, os seus decretos são bons. Deus é bom em sua essência. Deus é bom por natureza e Deus é bom em tudo o que faz. Então, o Salmo 118 é um convite para que nós louvemos a Deus porque Ele é bom. E no 2.2, nós temos aqui um outro convite do salmista que é: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. O salmista inicia o Salmo 118 e termina o Salmo 118 anunciando, né? Porque a sua benignidade é para sempre. Lá no hebraico, essa frase é Ki leolam hasdo. Então aqui a gente tem essa palavra benignidade, que é a palavra hebraica hesed. A palavra hesed no hebraico, que foi traduzida para nós como benignidade, também tem outras traduções. Amor, conforme na nova tradução da linguagem de hoje. Graça, conforme está na Bíblia judaica completa. Misericórdia, como está na revista e atualizada. Então, essa palavra hesed, que pode ser benignidade, pode ser amor, pode ser graça, pode ser misericórdia, abrange as diversas características do caráter de Deus. Benignidade é a bondade de Deus em ação, quer seja demonstrada pelo amor de Deus, por sua graça ou por sua misericórdia. Segundo Strong, o texto clássico para compreender o significado e a importância de benignidade está lá no Salmo 136, que repete a palavra benignidade, ou pode ser amor ou graça ou misericórdia,
porque são traduções possíveis da palavra Hesed. Essa palavra aparece no Salmo 136 26 vezes e exalta a bondade e o amor de Deus, também a sua misericórdia, como eternos. Então, há para nós aqui um grande conforto em saber que a benignidade, pode ser amor, graça ou misericórdia, dependendo da tradução, de Deus são eternos, jamais se acabarão. Assim como o ser de Deus é eterno, suas qualidades, aqui demonstradas pela benignidade, também são eternos. Vamos aqui para o 2:3, onde vamos ver mais um traço do caráter de Deus, onde o salmista, no Salmo 118, declara que o Senhor é aquele que escuta. Então o salmista testifica que a bondade e a benignidade do Senhor se tornaram evidentes quando ele invocou a Deus e foi socorrido. No Salmo 118, verso 5, ele diz: Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Versículo 21, Louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. Mateus 7, de 7 a 11, Jesus fala sobre a oração e apresenta os contrastes entre o caráter do homem e de Deus. O texto diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão a seu filho, pedindo pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que pedirem. Então, nessa passagem, segundo William Barclay, Jesus fala de uma dupla realidade acerca da oração. Deus responde às nossas orações da maneira dele, em sabedoria e em amor. Já para o cristão, cabe ao cristão, no que diz respeito à oração, ter uma vida de oração, demonstrando a validez das coisas pedidas e a validez da sua sinceridade ao pedir essas coisas a Deus. Vamos aqui então para o tópico 3, já partindo já para a última parte da nossa aula. O tópico 3 vai falar sobre o agir de Deus, enfatizado pelo salmista no Salmo 118. No Salmo 118, vai enfatizar que Deus é aquele que concede a luz, 3.1 aí desse tópico, né? No Salmo 118, versículo 27, o salmista testifica o seguinte: O Senhor nos deu a luz. Uma outra versão diz, nos dá a sua luz, e tem versão também que diz, a nossa luz. Então, o termo luz, lá no hebraico, né? O termo or, lá no hebraico, indica iluminar, brilhar, ser iluminado. Em 1 de Pedro 2:9, diz que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As trevas causadas pelo pecado, que obscurece a mente da pessoa e afeta também todas as áreas da vida, elas são retiradas quando essa pessoa se encontra com a luz de Deus, quando a luz de Deus raia sobre ele, né? Então ele sai do estágio de trevas e entra para o estágio da maravilhosa luz, admirável luz. E Deus é tão extraordinário que ele, por seu amor, por sua graça, nos concede a sua luz. Ou seja, é ele quem nos dá conhecimento acerca dele e da sua vontade. Deus tem prazer em se fazer conhecido e revelar-se a nós. Vamos aí então para o 3:2. Vamos falar mais sobre o agir de Deus.
No Salmo 118, o salmista falando sobre o agir de Deus, ele diz que Deus é aquele que dá força. Então, no verso 14 do Salmo 118, o salmista declara: O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. Segundo alguns comentaristas, esse verso é a citação do cântico da vitória de Moisés após a travessia do Mar Vermelho, que está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 2, que diz: O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Então, o salmista entendeu que as batalhas somente são vencidas em decorrência do Senhor fortalecer os seus filhos. Não há vitória do crente se Deus não conceder-lhe força. Mas o Salmo 118, verso 14, diz que o Senhor é a minha força. O Senhor é o meu cântico, porque ele me salvou. Então nós servimos a um Deus que nos dá força para vencermos os obstáculos, diversidades e as batalhas que se colocarem à nossa frente. E por último, em 3:3, fala sobre a pedra angular. É o terceiro agir de Deus aqui destacado nesta lição, a pedra angular. No Salmo 118, verso 22, o texto diz: A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Então, a pedra de esquina ou pedra angular é aquela que une duas paredes de um edifício. A pedra angular também se refere à pedra mais importante, a pedra de remate. No tempo da composição do salmo, conforme vários comentaristas, o salmista está se referindo a Israel, perseguido e desprezado. Mas quando a gente observa lá no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus cita o Salmo 118, versículo 22, aplicando esse texto a si mesmo. Mateus capítulo 21, versículo 42 diz: Disse-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Os apóstolos Pedro e Paulo identificaram Cristo como a pedra principal. Então nós temos aqui tanto o testemunho de Jesus, quanto o testemunho apostólico de Paulo e de Pedro, né, nos textos de Atos 4, 10 a 11, Romanos 9, 32, 33, Efésios 2, 20 e 1 de Pedro 2, 6 a 8, onde essas três pessoas, o próprio Cristo, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, dizem claramente que este salmo, no seu capítulo de 118 e versículo 22, cumpriu-se na pessoa de Jesus. Jesus é a pedra mais importante. Ele é a pedra que é a mais importante, a pedra de remate de um edifício. Isso fala para a gente que não pode haver sustento espiritual, não pode haver uma base espiritual sólida se nós não colocarmos Jesus como essa pedra principal, essa pedra angular. Se nós fizermos isso, colocarmos Jesus como a pedra de arremate, o nosso edifício, a nossa casa espiritual será sempre firme. Então, para nós concluirmos, nós temos aqui o seguinte: o Salmo 118 instrui os servos do Senhor a uma vida de gratidão a Deus, a reconhecer a bondade de Deus e a sua benignidade. Ele é digno de ser adorado, não somente pelos seus benefícios, mas pela sua natureza. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a lição de número 11, celebrando a palavra de Deus, e vamos discutir, vamos abordar os seguintes tópicos. Salmo 119, um salmo sobre a palavra de Deus. Algumas qualidades das Escrituras Sagradas e os benefícios das Escrituras Sagradas. Então, que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos
tentar esse formato também terça-feira que vem. Caso os irmãos tenham gostado, né? Dê aí um feedback para nós continuarmos, ou a gente também tem a possibilidade de voltar aí à questão das EBT online com as lives, né? Então Deus abençoe os irmãos, um forte abraço a todos.